nosso querido Zhang Bingbing, né? Deixa eu tirar aqui a mensagem. Vinzan, mais conhecido aí por os íntimos como Bingbing. Nosso querido Bingbing, o Gervásio ri, é o Inzen, né? O rei. Vou colocar aqui um videozinho dele que a gente merece. Vamos lá. Tem a cena da capinha. Vamos botar ele aqui. E com uma piscadinha do Bingbing, a piscadinha mortal. Gente, ele é lindo, né? Ai, ele é o charme do drama, fala aí. Não tem como, bota um imperador desse, como é que a gente... Muito charmoso mesmo. Pois é. Como... É muito charmoso dele e eu amo essas cenas de bastidores, que é muito engraçadas. É muito bom, né? Como é que a gente vai ficar contra um rei desse? Vai lá, fã, fala do seu Bingbing, vai, fala. Fala do É pra falar do rei, não é pra falar do Bingbing. Mas eu sou suspeita duplamente. Primeiro, porque eu sou fãzoca do Bingbing, né? Uhum. É aquilo que eu disse, né? Puseram o Bingbing como sendo o futuro imperador, totalmente dissociado da figura do imperador, ao contrário, né? Fofolete, Tesão Zex, tudo que tem direito, ó céus, ó dor, né? Um dos caras que eu sou apaixonada. E também ainda associa a imagem do primeiro imperador, de quem eu me declaro, e assino embaixo, eu sou fãzoca do tio Tim, né? Então, gente, aquilo, o que é que eu posso dizer? Perfeito para mim. Bingbing e o meu querido tio Tim. Sou simplesmente apaixonada pelos dois. E também pelo fato de que esse drama me abriu um horizonte assim, como é que eu digo para vocês? Um horizonte mágico. Eu atravessei o oceano, um continente, outro continente, florestas, para ir aonde? E a China. Tudo por causa desse drama. Culpado é o Bingbing, culpado é o tio Tim. O personagem em si me trouxe uma visão totalmente diferente daquilo que eu tinha da China. Porque quando a gente fala Xing Ling, aliás, não é, Maíra? Até falei para vocês. Vocês sabem o que significa Ling? A gente chama Xing Ling, né? Ling, na verdade, significa tumba. Eu também não sabia. Então, assistir drama é cultura, viu? Aprendi mais uma palavra em chinês. Ling significa tumba. O que eu vou falar desse personagem? Gente, por mais que se diga que o personagem, que o rei era tirano, era isso, aquilo outro, Há controvérsia? eu sou fã. Há controvérsia, porque eu sou fã de tudo que ele fez. Tanto é que aquilo que ele empregou durante o reinado dele, as leis, os costumes, foram usados até a última dinastia, que terminou em 1920 qualquer coisa, com o último imperador chinês, até motivo de filme, que a gente poderia até dar
um mote aqui para uma live nossa, o último imperador chinês, para você ver o que vinha sendo feito durante as dinastias até recentemente, e foram coisas deixadas, um legado do Qin, um legado do Yanzan. O personagem do Binbin, embora fisicamente não condiga, o personagem do Binbin é carismático, é aquele que marca presença ao mesmo tempo com amor e com temor. Sim. O lado dele de amor com esse personagem fictício da Dioraba e o lado dele de temor como um dirigente que segurou um pulso, que foi educado para isso, que foi segurado o Liu Bei. Li Buei. Foi duro com ele? Foi, mas o preparou para ser o governante que ele se tornou. Isso somado, obviamente, àquela vontade dele de se livrar daqueles bullying, porque ele guardou isso, esse rancor, muito tempo, aquela raiva contida nele, de todos os meninos de Handan que o humilharam. Enquanto ele não extravasou aquilo, ele não se tornou um rei pleno. Só aí é que ele vai se sentir, vamos dizer, realizado, praticamente realizado, porque até então ele ainda faltava, acho que 2 ou 3 reinos para ele conquistar. O personagem é maravilhoso, Binbin maravilhoso, meu tio Tim maravilhoso, e esse drama é perfeito, perfeitíssimo. Sabia que a Fran é só terceirologista aqui? Vai, Gervásio, fala agora, vai. Vai, Gervásio. Vamos lá no contraponto. Essas são minhas expressões iniciais. Sim. Minhas impressões iniciais. A Fran tem razão. O cara é carismático pra caramba. Ele se fingindo de comerciante e ele sendo o rei, dá pra ver que ele é carismático, manipulador, uma língua de prata incrível, ele conseguiria vender areia de praia no deserto para um beduíno. Ele conseguiria. Mas eu entendo o contexto de como estava a nação lá, os estados em guerra, eles tinham que ser cruéis, eles estavam numa guerra durante séculos já, eles um matava o outro e tudo mais, então ele ser um cara que para nossos padrões seria um tirânico e cruel, faz sentido. Só que eu ainda acho que ele foi muito FDP para conseguir pegar a pessoa da Diraba. Sério, ele precisava fazer aquilo. Ele precisava mandar 4 caras tentar matar o irmão dela, envenenar o cara, forçar ela a voltar para ficar com ele, sabendo que ela não gostava dele. Porque logo de cara, aquela cara, quando ele se apresentou a ela como imperador, como rei, dá pra ver a cara dela. Eu te odeio, eu quero que você morra, seu filho da mãe. Vou te matar com kit de crueldade. Então, eu vejo isso. E tanto que uma coisa que eu achei interessante, quando ela questiona, por que você me pegou se tem gente melhor? Essa banda de mulheres aí estão lá porque quiseram parecer que mas eu gosto quando vão contra mim, me contraria. E realmente, por mais de uma vez, até o episódio 8, ela vai contra ele ameaça matar ela fica de pé, e até quando aquele treinamento, aquele exibição de artes marciais, e ela quer a adaga do avô dela de volta, ela chega assim depois assim, cara, eu tô deixando seu filho bastardo ficar vivo. Esse aqui é a minha complacência. Aceita e fica quieta, garota. Então, ele gostava dela. No meio torpe, assim, no início. Mas sim, parece que o que vocês disseram, durante o drama, ela vai humanizando ele, e ela vai entendendo ele. Mesmo assim, ela põe os pés pelas mãos, ele também. Como a própria Maria falou, os dois teimosos, cabeça dura. Então,
eu posso dizer que é um excelente personagem. O personagem histórico também é excelente. Fez muita coisa boa e má. Não existe governante 100% bonzinho na história da humanidade. Ninguém foi. Todo mundo teve seus podres e seus esquetes do armário. E naquela época é justificado como ele fez aquilo. Então, e o Bimbim tá muito bom no papel, então. Tá perfeito. Solange, comenta aí do nosso Bimbim. Vai lá, fala do. Esse drama é um clássico, né? Virou um clássico. Uhum. A maioria dos drameiros assistiu. É um drama perfeito que retrata bem a época, o contexto histórico da época. E eu fui olhar, tem mais 5 dramas do Bimbim para estrear. Eu já tô ansiosa. Bimbim tá podendo. Tá podendo. Mas a atuação dele foi perfeita. Perfeita. Você não vê nada assim que não. Ele chega como imperador mesmo, ele convence. É muito perfeita a atuação dele. É um drama que eu não tinha assistido, assim, assisti agora recentemente. Eu acho que é porque na época que eu comecei a assistir drama, ele não tinha sido lançado, ou tinha sido lançado recentemente. Mas Foi perto de eu devia ter assistido antes. Muito bom. Assistido quando estava no Viki, né, de preferência. Mas é um drama que quem não assistiu eu recomendo muito. Aliás, é um dos melhores dramas do Bimbim, né? Pra mim, o personagem mais marcante dele é esse. Não que outros sejam ruins, mas eu acho que se eu tivesse que eleger o melhor personagem do Bimbim, eu acho que seria aqui nesse drama. Foi onde ele arrasou. Mas dos melhores imperadores também. Do drama de imperador é um dos melhores. Sim, também acho que de monarca é um dos melhores que tem também. Ou assim, que tem várias camadas, é interessante de assistir, também concordo. Eu acho que é muito bom. E ele retrata bem a época também. É bem fiel à época. E ele não é um drama assim que hoje em dia, a maioria, é difícil você ver um drama que não tem uma magia, alguma coisa. Ele é um drama bem ali pé no chão. Né, bem na real mesmo. Bem real. Ele tenta ser mais realista possível. Eu gosto disso também. Tanto que o clima que o Gervásio falou, sentiu que é um clima pesado, vem disso. Ele tenta ser um drama histórico, bem fiel mesmo ao contexto que ele se encontra. Eu acho que a única coisa meio entre aspas, fantasiosa são as batalhas de artes marciais. Aquilo não tem como não ser fantasioso. Eles dão... Mas isso de exagerar artes marciais é do cinema e do entretenimento chinês. Mesmo os filmes que tratam de passagens sérias, né, da história da China, sempre tem essa coisa da wuxia, né, que é a coisa de voar e tal. Isso aí faz parte da mitologia deles. Bom, agora deixa eu comentar do Bimbim. Como eu disse, primeira coisa, eu acho que o personagem encaixou perfeito no ator. Eu acho que o ator é muito carismático e é o melhor personagem dele. A gente, como leu lá no início da live, a gente viu que ele se dedicou bastante à preparação. Ele leu toda a história do rei, ele aprendeu a montar cavalo, entre outras coisas, certo? E eu sei que é um personagem controverso, como o Gervásio falou, que no início é muito, assim, o que ele faz pra ficar com ela, aos nossos olhos, é muito errado, é lógico. Só que, assim, ele é um rei, gente. Numa época que o rei é como se fosse um deus. Ele tem direito a tudo e a todos. Tudo pertence a ele. Não existe não, a palavra não, quando o cara tá numa posição dessa. O que ele quer, ele vai ter e ele vai buscar. Não importa os meios e os fins para isso. Ainda mais ele, que como a Fran disse, teve toda a questão do bullying. A infância dele não foi uma infância fácil, então ele não é uma pessoa que tenha aprendido como amar e como demonstrar amor. Isso é sempre muito bom e importante lembrar. Que ele não foi criado perto da mãe, ele foi jogado lá num outro estado como um refém, igual o Yandan era, sabe? Na história, ele era a mesma coisa. Ele era um príncipe jogado lá num outro estado, onde todo mundo mijava na cabeça dele, tratava ele mal. E mesmo quando ele voltou, ele tinha esse pai dele, biológico, que também queria usar ele como uma marionete ali pra
conseguir ainda manter e manipular o poder. Então, na verdade, ele nunca teve um amor de família, ele não sabe o que é isso e não sabe como representar isso. Por isso que, como a Fran estava dizendo, o personagem da Jiraba é importante para mostrar esse lado humano dele. Ela humaniza o personagem. A partir do momento que consegue mostrar que ele também consegue demonstrar amor. No início ele não consegue, que é na parte que o Gervásio tá. Ele só consegue demonstrar raiva, ódio, não sei o quê. Porque ele foi ensinado assim, ele sempre se defendeu assim. Ele sempre foi tratado assim. O meio que ele foi criado... Você vê que apesar dele ser um rei, dele ter sido um príncipe, ele não teve uma vida fácil. Ele teve uma vida extremamente difícil e dolorosa na infância dele. Então, como ele não teve amor de família, gente, é igual um cachorro. Se você bate nele, quando vai tentar fazer carinho, ele deixa? Não. Ele late e quer morder tua mão. Porque ele tem medo, certo? Das pessoas. Já viu isso? Um cachorro, quando tá maltratado, acanhado, ele vai querer morder sua mão. O ser humano é igual. Ele foi maltratado. Todo mundo ele trata mal. Sabe? Ele tá acostumado com esse tipo de relação. Do ódio, vamos dizer assim. E isso é legal, que como a Fran falou, o personagem da Jiraba vem humanizar o personagem dele e muda ele em vários sentidos, que ele vai melhorando como pessoa, ele vai aprendendo a demonstrar amor, a amar. Eu acredito que ele amava... Eu tô falando do drama, né? Porque a gente sabe que ela não é um personagem real, não tô falando do personagem real. Acredito que dentro da história ele ama ela de verdade, porque ele passa paníssimos, como a Solange falou. Ele ignora coisas que qualquer rei não ignoraria. Já tinha enforcado ela, mandado ela pra forca, pra morte há muito tempo. Então ele dá todas as chances pra ela. Ele às vezes é enganado sabendo que tá sendo enganado e deixa passar. Ele deixa... Gente, a segunda vez ele deixa ela embora, lembra? Ele já tá num nível de amor com ela, de sentimentos com ela, que ele sabe que ela tá chateada, triste e tal. Que ele fala, você quer ir embora, você vai viver sua vida. Vocês lembram disso? Ele deixa ela embora. É aí que eu falei, da segunda vez que ela volta, que ele deixou ela embora, ela podia viver a vida que ela quisesse, ela volta. Aí pra mim não tem mais perdão ela ficar em cima do muro, porque ela decidiu ficar do lado dele. Ele deu a chance dela partir e ela decidiu voltar. Então agora a escolha é dela, certo? Daquele momento do drama pra lá, quando ela já faz a merda toda com o Jinke, já era a decisão dela estar do lado do rei e não mais uma imposição dele. Então tem toda essa mudança de contexto dentro da história. Certo? No início foi uma imposição, mas deixa de se tornar uma imposição. Depois ela volta com as próprias perninhas e com o próprio filho pro lado dele, né? Tanto que é a hora que o Han Shen já não volta, o Han Shen vai embora, já desiste, vai viver a vida dele, certo? Então ele só volta depois pra salvar a criança. Então eu acho que é um personagem incrível, que mostra esse lado que como ele tem que equilibrar o temor que as pessoas têm dele. E, ao mesmo tempo, demonstrar amor pra ele é difícil e, às vezes, até não bom, porque ela se torna um ponto fraco dele. E as pessoas sabem disso. E ela vai ser usada como esse ponto fraco, porque ele ama ela e a partir do momento que ela não assume, como eu falei, uma posição de rainha, uma posição de luta ao lado dele. E é o que eu falei, não é? Eu não tô aqui... É o que eu falo, a gente tem que tomar cuidado, gente. Essa história se passa antes de Cristo, então não tem como esse ser humano, essa pessoa, esse rei pensar como a gente pensa. Ele nem sabia da existência do nosso tipo de sociedade, do nosso tipo de vida. Ele nunca imaginou nem como um avião ia existir. Como é que vocês querem que ele pense com a nossa cabeça? Sabe? Não tem como. Então ele vive a realidade dele e eu acho legal o drama retratar isso de forma nua e crua, sem ficar, sabe, julgando e mostrar mesmo como as coisas aconteciam. Então eu sou muito fã desse personagem e da atuação do Binbin. Vou ler aqui os comentários, pessoal, se vocês querem comentar alguma coisa também. Aqui a Dani falou que ela salva o Yandan porque ela vê que era a vontade do rei. Dani, assim, eu não lembro se eu tô me enganada, porque eu já vi há muito tempo. Ele manda o Yandan para aquela casa para ele ficar protegido. Ele queria que ele voltasse sim, mas ele não queria que ela fizesse aquela merda que ela fez. Sabe? Então, assim, eu acho que ali ela fez pela própria vontade dela. Ela disse que também é porque ele queria proteger, mas tanto que ele tem que ser enganado. Ele foi enganado por ela ali, ela faz todo aquele esquema pra ajudar a levar o Yandan e pra ajudar o Jinke, porque ela sabe que o Jinke também vai estar na parada, sabe? Eu acho que não era bem isso que a vontade do rei. O rei queria que ele voltasse pro povo dele, mas ele não assim. Vamos lá, Larissa. Ô louco, me conquistou falando do Binbin.
Bimbim prefiro com esses dramas de época. O Bimbim fica muito mais bonito em dramas de época, eu concordo. Eu também acho que ele fica maravilhoso. Ele é lindo, mas nesse drama estava um absurdo. Aqui ele tava um espetáculo, né, pessoal? Tanto do figurino, da construção do personagem, da atuação dele, ele arrasou. Verônica, juro que eu tentei não perdoar, mas esse sorriso de lado, esse sorriso me derrete. Não tem como não passar pano pra esse rei. Fran arrasando, nossa historiadora. Aí, Fran, nossa historiadora, a Alessandra falando que você tá arrasando aí nas histórias, nossa historiadora. Pois é, nossa visitante da China, trazendo histórias aí direto da China. Aí, Aritza, graças a esse dorama fiquei por um tempo com raiva do Bimbim, mas depois de assistir o dorama Filha do Fogo com ele, a raiva sumiu, porque fiquei satisfeita vendo ele sofrendo lá e se redimindo no drama. Tá vendo? Aí você já vê com essa questão de achar que ele tem que sofrer pela questão de como ele era. E eu entendo, sabe? É muito difícil a gente se desprender do que a gente pensa hoje pra julgar um personagem. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tentar, sabe? Pra não estar julgando as pessoas do passado com os nossos olhos modernos. Que isso, é como eu falei, gera um tipo de preconceito, sim. Que é o moderno versus o passado, sabe? E não tem como eles serem como a gente. Nunca vai ter. Assim como daqui a uns 100 anos, as pessoas vão olhar pra gente e achar que a gente é uns merdas. Isso é normal. A geração vigente sempre se acha melhor do que a geração anterior. Isso é natural. A gente se acha muito melhor que eles, mas a gente não é, gente. Tirem das suas cabecinhas que a gente é melhor do que eles, porque a gente não é. Se a gente estivesse lá no lugar deles, às vezes a gente seria até pior. Porque a gente teria uma criação que não é a criação que você tem hoje. E a gente mesmo se achando muito bom hoje, olha como o mundo tá. Tá bom? Você acha que tá bom? Não tá, né? Tem até guerra. Ó, em pleno 2023, a gente já tá um ano aí de guerra aqui, dos meus países vizinhos aqui, né? Ucrânia, Rússia. Então, não fica achando que a gente é muito melhor, porque não é, não. Isso é um fato. Verônica, esse rei era complexo, sofreu horrores, mas era inteligente, sagaz, não confiava em ninguém. Mas como confiar se até ali enganava ele? Pois é, eu entendo ele ser desconfiado, é o que eu falei. Ele nunca pôde confiar em ninguém de verdade, porque ele nunca teve quem confiar. A família, ele não podia confiar. Ele não podia confiar na mãe, ele não podia confiar no pai, o padrasto, o pai, sei lá, o pai biológico, né, o Limbuei. Ele não podia confiar em ninguém, ele estava mais que certo de desconfiar de todos. Catarina, tem outro drama de época que ele fez com a Jiraba que deu ruim, foi a Filha do Fogo, com ele no final. Gostaria muito que eles fizessem um drama com os dois que ficassem juntos. Ah, meu sonho também. Que um dia eles façam um drama final feliz pro Bimbim e pra Jiraba, que tá difícil. A Lady Lee foi o único alívio que o rei teve que do era refém. E ele era o rei e não estava acostumado a ter o que queria. Sim, é o que eu falei. Ele como rei, ele tá sempre acostumado a ter o que quer. E como ela ficou ali negando, como o Gervásio falou, ela criava uma negação, aquilo desperta ainda mais o interesse dele. Verônica, Bimbim fazia umas caras de psicopata que davam um pouco de medo e tesão. Isso aí, Verônica. Pode confessar, eu também acho, concordo com você. Também gostei muito do Bimbim em Song of the Moon também. Dani, a atuação do Bimbim nesse drama fez o nome dele na indústria chinesa. Uma das melhores cenas da Dramalândia é a cena da batalha dele contra o Jinke. Para mim é o melhor papel do Bimbim até aqui. Concordo, Dani, foi o que eu falei. Para mim é o melhor papel dele até hoje. Aqui já é elas se respondendo. E a Solange falando como não perdoar o Bimbim. Certo, gente? Então a gente já falou aqui bastante do Bimbim.